Vamos lá, qual que são os tipos de desenvolvimento web existem? Vamos falar aqui então sobre o desenvolvimento web, né. Nós temos, assim, várias tecnologias web, mas nós temos umas que são as mais comuns, né, que é o CSE, o HTML5, o CSS e o JavaScript. Deixa eu mostrar aqui a tríadezinha, aqui eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês. Que é a tríade básica do HTML, do CSS, o do JavaScript. O HTML, ele vai servir, assim, para montar a tela, né, para desenhar. Deixa eu pegar aqui desse site aqui, um exemplo básico aqui de HTML. O HTML, ele tem uma função estrutural, ele tem como objetivo construir a parte visual da página, né, colocando ali os labels, os botões, as tabelas, os links, ó, vamos abrir aqui uma tabela feita em HTML, né. Coisa simples, então o HTML ele tem essa função de desenhar a página, né, ele está relacionado à parte visual de uma página, os elementos que a gente conhece como botões, como as tabelas, como input, como lista, como combo box, radio button, checkbox, isso tudo vai estar aí na área do HTML aqui, né. E ele é seguido do CSS. O CSS ele tem uma função de estilização, né, tem mais a ver com cores, com formatação. Veja, de uma forma bem superficial, dizendo aqui, né, o CSS ele vai tratar aqui, ó, cor da letra, cor do fundo. Vamos pegar aqui, colors, aqui. O CSS ele vai trabalhar então a questão das cores, das bordas aqui. O CSS vai mostrar aqui, ó, as bordas. Vamos aqui ver um códigozinho. O CSS ele vai ter essa função de fazer essa estilização dos elementos das páginas, né, enquanto o texto vai ficar a responsabilidade do HTML, o CSS vai fazer essa formatação aqui, botar diversos tipos de bordas, diversos tipos de cores aqui, cores de background, isso é o CSS. E o JavaScript ele vai ter a função de fazer lógica, né, porque com HTML e CSS você tem páginas estáticas, e o JavaScript veio para tornar a página dinâmica, fazendo já, interações, aí a pessoa ela pode interagir já com a página, a forma dinâmica, né, onde que fica aqui um código. Estou botando aqui um código simples de JavaScript, né, para você ver aqui, que ele já tem uma função aqui já de trabalhar aqui, vamos abrir aqui um pequeno exemplo aqui, eu estou fazendo um pequeno exemplo que está fazendo aqui uma multiplicação de 4 vezes 3, né, então o JavaScript ele vai fazer essas lógicas aqui que a gente está acostumado a fazer. Aqui é um exemplo bem simples, né, mas o JavaScript ele vai avançando nessa questão de fazer as lógicas aí, né. Então essas são as características, essas 3 tecnologias, elas são os pilares da web, né, que você utiliza no SAP Wi-Fi, você já deve ter ouvido falar, né, se você ainda não ouviu falar do JavaScript, né, muitos desenvolvedores ABAP, então, ouvem que precisa usar o JavaScript no SAP Fiori e já começa a ficar com medo, né, igual, por exemplo, lá na comunidade tem o caso do Jocélio, ele via as apresentações da SAP sobre o SAP Fiori, ele ficava pensando: "Nossa, mas que dia que eu vou conseguir construir um aplicativo desse", né. E ele estava com bastante receio, assim, ele achou que ia ter que usar bastante JavaScript, né, ia ter que, nossa, se aprofundar demais, mas na hora que ele botou a mão na massa, ele viu que não é bem assim, né, tem alguma coisa que precisa usar, mas também não é tudo isso, não é aquela coisa que bote um medo, que bote ali um terror no desenvolvedor, né. Eu também, quando eu comecei a estudar o SAP Fiori em 2015, né, eu fui pedir ajuda para o meu cunhado, né, que ele era desenvolvedor web, eu fui pedir para ele umas aulinhas de HTML, CSS, JavaScript para eu poder conseguir me aprofundar no Fiori, né. Então aí você, então, deve estar pensando aqui, né, vai abrir aqui um código do programa Fiori e fala assim: "Nossa senhora, então, vou ter que dedicar muito tempo estudando só o desenvolvimento web, né, daí eu vou demorar ainda mais para dominar o SAP Fiori, né.
Ok, sim, é necessário estudar, mas existe também uma forma de você encurtar esse processo, que é você construir aplicativos com aplicativo SAP Fiori com CDS Views e com Fiori Elements. Isso não resolve tudo, mas é um começo, né. Você, por exemplo, você constrói aqui CDS Views e você cria aplicativos front-end baseado em anotações da CDS Views aqui, né. Vamos abrir aqui um aplicativo do tipo Fiori Elements. E eu vou fazer aqui uma demonstração simples. Veja que eu tenho aqui um aplicativo front-end que já está completamente construído, e aí eu vou fazer um ajuste aqui, ó, ele está com uma data, está com o título, código do atendimento num campo de data, né. Então, enquanto no desenvolvimento web eu tenho que ir no aplicativo web, no Fiori Elements eu posso vir aqui e corrigir aqui dentro de uma CDS Views, você coloca aqui data do atendimento. Então veja que esse já não é um desenvolvimento web, esse é um desenvolvimento baseado em CDS Views. Aí eu vou atualizar aqui a página. Ó, data do atendimento, ele trocou, né, automaticamente fazendo lá uma alteração na CDS Views, né. E isso é um começo, né, isso não resolve tudo, né. E aí porque você fica pensando assim: "Ah, porque eu vou fazer tudo no Fiori Elements, né, com isso aqui, por causa da questão da CDS Views", né. Ok, mas o Fiori Elements ele não vai atender tudo, né, e aí dentro do Fiori Elements você vai precisar colocar alguns recursos que o Fiori Elements não suporta, você vai precisar fazer extensão do programa utilizando comandos JavaScript, né. Então, sim, né, se você não tiver um conhecimento aí básico de JavaScript, isso pode sim comprometer o seu domínio do SAP Fiori, né, você vai ficar limitado em algumas funcionalidades. Por exemplo, na comunidade tem um caso do Túlio, né, o Túlio ele é um desenvolvedor do ABAP e ele aprendeu bastante a desenvolver com Fiori Elements e com CDS Views. Só que quando chega a demanda de SAP Wi-Fi Freestyle, que precisa de JavaScript, aí eles passam para uma outra pessoa, né, e ele ainda não está em condição de pegar. E agora ele está, né, dando esse gás, né, participando dos desafios da comunidade lá, está dando esse gás para ele conseguir também pegar demandas do SAP Wi-Fi Freestyle, né. É importante porque, não é possível fazer tudo com Fiori Elements, né. Por exemplo, eu fiz um aplicativo uma vez num projeto que era um aplicativo de balança, era um aplicativo muito doido. Ele tinha tipo um leitor desse aqui, eu vou abrir aqui um aplicativo, né, para ter uma ideia, uma coisa mais ou menos parecida. Vamos pegar aqui, eu tenho um aplicativo aqui, cadê? Esse aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui ele é freestyle também. No caso, ele escaneia posições de depósito, ele escaneia unidade de depósito de WM aqui, né, que a gente pode pegar de uma tabela aqui, da L4. Então aqui, quando eu clico, ele vai abrir um leitor de código de barras, né, porque está abrindo essa tela laranja que ele não está conectado com o meu celular aqui, mas senão estaria abrindo o leitor de código de barras, é que eu posso inserir por texto, né. Ele vai abrir aqui um pop-upzinho, que eu vou inserir aqui um material, aí eu posso vir aqui e inserir outro, né, tudo através do leitor de código de barras. Aí o que que aconteceu nesse projeto? Era uma era tipo era uma balança de pacotes, era uma coisa muito louca, assim, né, então era uma balança que ao mesmo tempo ele ia empacando, né, então o cara a primeira tela ele botava lá, tipo assim, esse pacote vai ter 4 caixas, aí pá, beleza, botava lá 4 caixas, né, aí o programa ele entrava num loop de ficar exibindo um pop-up e ficava numa escuta na balança, né, então o aplicativo, o desktop, ele ficava ligado via hardware, né, numa balança, né, uma porta USB lá, e aí o aplicativo ele ficava escutando essa porta e o cara ele ficava assim colocando, né, ele colocava na balança e o aplicativo lia, pã, aí ele marcava um registro, o cara tirava e colocava outro. Então assim, uma vez que o usuário colocava uma vez que ele queria colocar 4 caixas no pacote, aí ele podia ficar infinitamente só colocando uma caixa da outra. O aplicativo sozinho, quando ele chegava no quarto, ele fechava um pacote e começava o segundo, né. 1, 2, 3, 4, fechou o primeiro pacote. 1, 2, 3, 4, fechou o segundo. 1, 2, 3, 4, fechou o terceiro, né. Então era assim, o usuário formava uma vez quantas coisas
quantas caixas e ficava dentro de um pacote, né, quantas unidades tinha dentro do pacote, e a balança ficava pesando e a cada 4, por exemplo, ele ia fechando pacote, 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 né. Então, isso é uma solução aí de que tem que ser feita num formato mais flexível, né, que o Fury Elements não suporta, né.